Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Conecta Cast. Aqui vamos falar sobre estratégia de crescimento para o seu negócio. E o Conecta Cast só acontece graças aos nossos parceiros. Sempre Bela Modas Cosméticos, Infinity Omid, Conexem, Ivan Madeiras, Sicredi, Maísa Fernandes Odontologia, doutora Daniela Guimarães, cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial e ortodontia, Solerte Contabilidade, Rede Inconfidência Social, Rede Sangotardense, Portal Descubra e Padaria Pão Francês. Empresas que não só patrocinam, mas que fazem o mercado acontecer. E eu me chamo Lohane Carvalho e vou apresentar esse podcast. Vamos conhecer os nossos participantes de hoje. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Lohane. Obrigado pela oportunidade também. Muito prazer também para os meus colegas aqui de mesa. Me apresentando um pouquinho mais para quem ainda não me conhece. Meu nome é Gabriel Inácio. Sou sócio de 3 empresas, fundador da Nexus, empresa de software de gestão que atua em São Gotardo e região. Sou sócio também na Contábil Contabilidade, empresa que tem mais de 15 anos de mercado, ajudando empresas a pagarem menos imposto também. E sócio no Grupo H5. Um grupo de educação para empresas de software também. Muito prazer para todo mundo. Prazer, seja muito bem-vindo, viu, Gabriel? Então, boa tarde, né? Boa tarde, meus colegas. E, assim, é um grande prazer também, Lohane, estar participando novamente com você, né? Sempre a gente está juntas, né? E, assim, pessoal, eu sou Gerenilza Camargo, mãe, né? Empreendedora, comerciante há mais de 20 anos no mercado da Sempre Bela Cosméticos. E estou aí. Hoje eu só tenho gratidão primeiramente a Deus e todos os meus clientes, né, que me acompanharam, que me acompanham nessa trajetória até hoje, que com certeza eles acreditam no meu trabalho, né, e só tenho que agradecer, muita gratidão mesmo. Seja muito bem-vinda, Gerenilza. Boa tarde, pessoal, boa tarde, obrigado, Lohane, pelo convite. Todos que não me conhecem, meu nome é Guilherme Ávila Ribeiro, sou natural de Serra do Salitre, sou gestor, sócio também, do grupo da panificadora Pão Francês. Temos 3 unidades em Serra do Salitre e abrimos uma unidade em agosto do ano passado em Rio Paranaíba. E assim, a panificadora, a marca, já está há 25 anos no mercado e nos tornamos uma referência em panificação na nossa região, sendo considerado uma das melhores panificadoras aí da região. Estamos aqui para trocar ideias, né, como está o nosso mercado de trabalho, né, trocar informações aí, conhecimentos, trazer e levar um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Exatamente, seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado. E eu falo que aqui todo mundo tem muita experiência, né? O que é gostoso de passar para outras pessoas. E hoje, qual que é o principal desafio que vocês veem dentro das empresas hoje? Posso começar? Sim. Acho que o principal desafio é, além de todos, porque igual a gente falou, Lohane, toda empresa tem desafios, tem problemas. Às vezes a gente chega na empresa na segunda-feira e a gente está com toda aquela agenda, às vezes uma reunião para fazer, e simplesmente parece que as coisas explodem e a gente tem que estar ali presente, desmarcar aquilo que a gente tinha marcado para poder resolver aquelas pendências. Então, eu acho que o maior desafio que o empresário hoje tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é conseguir conciliar o tempo dele naquilo que realmente importa, para ele poder fazer um planejamento daquilo que ele quer alcançar, de como que ele vai alcançar isso e poder realmente ver aquilo que a empresa precisa. Então, eu acho que o maior desafio hoje é ele realmente conseguir fazer essa gestão de tempo. Ótimo. Eu também acredito nisso, Lohane, que geralmente a gente precisa mais de tempo, igual ele falou. Muitas vezes você tem que resolver as coisas e nem você chega assim com a cabeça na loja, né, no comércio, e às vezes aparecem outras coisas para você resolver e nem sempre você tem tempo para resolver aquilo que passa. Chega uma pessoa, você conversa, que lá vai te desconectando, né, e acaba passando o dia e você não resolve. Eu assim, acho que falta mais planejamento, eu acho, na nossa vida, né? Exatamente. Bom, concordo plenamente com o que vocês passaram, né? O que falta para ajudar a gente a desenvolver, né? Mas uma situação que eu bato sempre na tecla, que eu acho que está muito em falta, é para o pessoal que está chegando para o mercado de trabalho, né? Por exemplo, a gente falta tempo para o empresário? Sim. Falta tempo para os gestores? Sim. Mas por que está faltando tempo? Né? A gente tem que se perguntar dessa forma também. E é um problema que eu acho que está praticamente no Brasil inteiro. Porque quem está chegando para o mercado de trabalho
não quer responsabilidade. Porque a partir do momento que eu tenho, né, colaboradores, que eu tenho gestores ao meu lado que me ajudam a carregar o fardo, que é pesado, né, de uma empresa, a gente consegue delegar as funções de uma certa forma para a gente se liberar. Vamos falar assim, o gestor da empresa, ele não pode ficar preocupado com o chão da empresa, né? Ele não pode ficar, na minha situação, eu não posso ficar preocupado com a farinha que não está chegando. Mas é uma série de situações que vai agregando, né? Então, assim, o mercado hoje está muito ausente de pessoas que querem compromisso, que querem responsabilidade. Principalmente, nós sentimos isso na pele, principalmente o pós-pandemia. Então, assim, as pessoas estão mais leves, não querendo mais compromissos, né? De qualquer jeito, vamos empurrar com a barriga aqui. E acaba que quando chega na segunda-feira, você tem milhões de coisas para fazer, e a gente fala muito o termo na padaria, né? Eu e a Carmen, nós estamos aqui apagando fogo. Resolveu daqui, na hora que você acaba de resolver um problema, aparece outro. E muitas vezes, né, a gente conversa, a padaria está uma beleza, sem rodízio de funcionário, está todo rodando, bonitinho, tranquilo. É fechar a boca, não vai o mesmo, vai 30 dias, começa os problemas aparecerem. E é muito, né? E o empresário é desse jeito, né? Na minha situação, uma máquina quebrou, a gente não tem reserva, né? Como que eu tenho reserva no maquinário que custa 50 mil reais? Então, tem que correr atrás, né? Para correr. E tem muitas situações, né, que são os gestores, são os empresários que vão resolver, né? Com certeza. De fato. E o Gabriel falou uma coisa que eu acho muito interessante, o ponto de vista dele, porque de fato, né, gente, hoje o tempo que a gente quer ter um tempo de qualidade dentro da empresa, não quer ficar apagando fogo, como o Guilherme falou. E hoje, pra gente acontecer isso, né, minimizar um pouco esses fogos que a gente apaga sendo empreendedor, é a questão de processo, né, implementação de processo, porque facilita ali a gestão do negócio, né. Então, por exemplo, se você tem um processo montado, estruturado, facilita você poupar tempo para pensar naquilo, porque já tem uma ordem cronológica para ser seguida, para ser feita dentro da empresa. Então, tudo que você pode poupar tempo é processo. Com certeza. Implementação de IA também, né, que a gente falou, que eu acho que é um ponto, assim, fundamental, a questão da IA também. E eu acho que eu tenho absoluta certeza que a IA não vai roubar serviço de ninguém, ela veio para poupar tempo nosso, que de empreendedor. Com certeza. Até um case bacana que a gente teve com o IA recentemente, tudo que é tarefa repetitiva de escritório, a gente consegue automatizar com IA. É óbvio que o trabalho manual, às vezes de um funcionário do Guilherme, de ir lá fazer o pão, fazer o biscoito, isso aí a IA não consegue fazer ainda. Mas já tá é mais difícil. Isso é muito bom, Não, né? mas já tá fazendo. Então, De uma forma diferente, mas tá fazendo. A IA hoje em dia, ela funciona como se fosse uma ferramenta para eficiência operacional. Pelo menos eu vejo isso na minha visão. Então, a utilização da IA, eu consigo fazer para diminuir o custo de algum produto, diminuir o tempo que eu tenho para fazer uma tarefa. Isso eu posso ter de diversas formas. Às vezes reduzindo a minha folha de pagamento. Posso ter, às vezes, tirando plataformas, sistemas, ferramentas que antes eu pagava e hoje eu consigo desenvolver com IA. E um case muito bacana que a gente teve na Nexus recentemente, esse ano, com IA, foi a redução de uma despesa mensal de R$4 mil através do uso da IA. Então, pensa pra vocês verem, 4 vezes 12, isso no ano vai dar o quê? 48. Então, R$48 mil de redução somente utilizando inteligência artificial, que é muito bacana. Olha que interessante. Nossa, excelente. Salarial, né, Gabriel? Salarial. Muito bom, cara. Ajuda muito. Dá mais que isso. Ajuda muito. Muito mesmo. E de fato, tá vendo como que impacta, né, a implementação de IA dentro dos negócios? Sim. Assim, eu sou muito a favor do humanizado ainda, mas para poupar tempo, eu gosto muito da IA, né? Igual, por exemplo, antigamente não, assim, uns 2 anos atrás, tinha aqueles robozinhos que fazia atendimento, que era péssimo, né? Hoje a gente já tem o robozinho que faz como humano, com a voz humana, atende de uma forma humanizada, e isso poupa muito tempo pra gente nos negócios, né? Uma mão de obra, vamos colocar assim, do colaborador, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas, sem sombra de dúvida, é uma mão de obra, né? E para o empresário, né, a gente vê que é uma mão de obra que não falta de serviço, né? A gente não vai ter problema com ausência, né? Ou algumas situações desse estilo a gente tem aplicado
nas panificadoras, né? A gente precisa de maquinários para a gente desenvolver o nosso trabalho com mais perfeição e conseguir atender o mercado de trabalho. E algumas situações que a gente tem lá, por exemplo, Gabriel, um tempo atrás, lá em Serra do Salitre, um tempo atrás não, vamos falar aí bem uns 10, 12 anos, nós compramos uma lava-louças industrial. Era uma reclamação que não terminava. A água tá fria demais, a água tá gelada, tal. A menina, a moça que trabalha na pia não veio, a gente tem que arrumar uma pessoa. Tá, um belo dia, não, vamos arrumar uma lava-louça industrial aqui pra gente ir trabalhar. Aí eu brinco muito com ela, aquela ali, ó, aquela maquininha ali, é a melhor amiga de vocês, viu? Ela trabalha o ano inteiro, não falta. Não deixa na mão. Não deixa na mão e pode trabalhar com ela também, que a gente não vai ter problema com água fria, que a água, se não me engano, é 60 graus, né? Então, assim, até para manipular os produtos ali, já saem quentes, esterilizados, né? Então, assim, facilita o trabalho, né? Então, são várias situações, principalmente quem está no ramo de alimentação, né? Hoje a gente tem fornos combinados, né? No forno combinado, hoje você prepara vegetais, vamos falar assim, fritos, assados, tudo em um forno só, né? Então, às vezes, o que um restaurante usaria aí 5 profissionais, um forno resolve tudo para ele, né? Em Serra do Salitre, uma questão de demanda, né? Meu pão de queijo a gente teve que transformar o pão de queijo caseiro numa escala industrial. Chegou numa situação que não era mais humano a gente passar pão de queijo na mão. Vamos ter que passar para uma máquina, procurar uma máquina. Aí é aquela situação, né? Como você falou, questão de custo. Sim. A máquina de pão de queijo, ela pinga 500 pães de queijo em 10 minutos. Então, a produção que ela consegue entregar para a gente, a tecnologia que consegue entregar para a gente, é muito superior ao humano. E aquela situação. Ela não faz o serviço que 3 humanos faziam, né? Sim. Um investimento relativamente barato. Lógico que vai ver outras estruturas que foi necessário, né? Ultracongeladores, câmera de congelamento para manter o produto congelado. Mas, sim, muitas coisas, né, principalmente no ramo de alimentação, no nosso ramo de panificação, a tecnologia está vindo avassaladora justamente pela questão da falta de mão de obra, né? O panificador, até um tempo atrás, boleando, né, ainda tem muita, né, panificadora boleando pão de hambúrguer, um exemplo, né? Então, o padeiro vai 30 segundos, vai bolear ali 30 pães. Tem boleador industrial que enrola 30 pães em 20 segundos. Nossa. É tecnologia, porque a mão de obra não está chegando no mercado preparada e não estão querendo trabalhar. Então, a tecnologia está vindo substituindo isso aos poucos. Muito bom. Uma coisa que você falou super interessante é que eu noto ainda que os empresários têm uma certa resistência de saber a hora que tá na hora de crescer. Como você viu aí que não era mais possível fazer o pão de queijo na mão e que precisava de uma máquina. Então tem muito empresário que cria uma resistência muito grande para não conseguir escalar. Então, ele vai travar e não vai conseguir escalar. Igual no caso do Guilherme, não. Ele viu a necessidade, implementou e houve melhoria, né? E muitos têm resistência ao crescimento. Sim. Tem medo, né? Medo. Excelente. Exatamente, o medo. E eu falo assim, hoje empreender é um risco. A gente tem que ter medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo. Por quê? A gente tem 2 pesos. A gente tem que arriscar, né, gente? A gente tem 2 pesos. Você pode fazer e dar muito certo, e você pode não fazer e ficar pensando se você tivesse feito. Com certeza. Concordo 100% contigo. Então, eu tenho essa visão porque empreender é sobre isso, né? O que motivaram vocês a empreender? Você pode começar. Posso começar? A minha principal motivação foi oportunidade. Quando a gente foi começar a trabalhar com a Nexus, foi no ano de 2019. Vocês são empresários há muito tempo, a senhora com a Sempre Bela, você também com a panificadora. E em 2019, eu não sei se vocês lembram, teve aquela mudança da série D para a nota fiscal do consumidor eletrônica, que o governo não estava possibilitando mais o empreendedor fazer a série D. E a partir daí, na contabilidade, a gente observou que
surgiu uma oportunidade, porque nós não tínhamos nenhum parceiro em software que a gente poderia recomendar, e a gente tinha total, digamos assim, total confiança para passar o nosso cliente para aquele fornecedor, e a partir daí a gente pensou e falou assim, vamos fazer aqui dentro de casa mesmo, vamos trabalhar com o sistema e vamos entregar essa solução para os nossos clientes. Então, a minha vontade e o meu desejo de empreender veio a partir da oportunidade. Foi a partir de uma análise de mercado que a gente fez e decidiu agir. Ótimo. Então, Lohane, eu também, assim, na época, eu tava casadinha de novo, meu marido resolveu para os Estados Unidos. Eu não trabalhava, de repente comecei a trabalhar na Nacional. Você é muito novo, você acho que nem lembra da Nacional. Não lembro. Era do pessoal da Dona Margarida, que é do Fabrício, do Fabiano, Sim, do Flávio. sim. E na época, o meu cunhado trabalhava com eles no escritório, me chamou para trabalhar na loja deles. Aí eu fiquei super feliz na época, meu marido não queria nem deixar eu ir, eu falei, lógico que eu vou. E eu fui trabalhar com o Fabrício, na época era o Fabrício. E assim, eu comecei com tudo, você tinha que ver como que eram minhas vendas. E assim, eu comecei assim com salário altíssimo na época, sabe, que lá foi me motivando, porque eu tinha muito conhecimento e assim, as minhas vendas eram excelentes, o Fabrício todo dia me elogiava e que lá foi me motivando. Passou 2 anos, aí surgiu a Sempre Bela, que na época era IC para vender, porque o dono era de Campos Altos e queria candidatar a prefeito e queria vender a loja, que era em frente ao Bradesco. Eu fiquei louca pra comprar. Pedi pro meu marido sempre puxava meu tapete. Falava assim, não, nem pensar. Aí minha mãe falava, você vai comprar sim, porque se você não quiser comprar, se ele não quiser te ajudar, seus irmãos te ajudam, mas é pra você comprar. Aí na época ele pegou e me ajudou, me ajudou, eu comprei. E assim, eu fui trabalhar lá, sabe? Na época o Fabrício nem queria deixar eu sair da loja, mas eu saí, fui. E assim, graças a Deus, cada dia foi só sucesso, sabe? E eu fui crescendo, e aí depois eu comprei o lote da esquina, construí, né? Que lá hoje é da gente, construí minha loja. E assim, nossa, eu gosto muito de vendas, eu adoro, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e assim, tem muita motivação, sempre falo muito para meus funcionários, acho assim que é muito gratificante você, né, conhecer o outro, você poder ajudar o outro, a gente poder passar coisas boas para o outro. A gente gosta de falar, não é só vender, a gente tem grandes amizades durante esses 20 anos que acompanham a nossa trajetória, então eu sou apaixonada por venda, e isso me motivou bastante. Bom, né, vamos lá em 2009, né, quando estava trabalhando na farmácia em Serra do Salitre, e a Carmen me chamou para ser gestor, né, para ser o gerente da padaria Pão Francês em Serra do Salitre. E ali começou uma história, né, que aos poucos a gente aprendendo ali, eu aprendi a gostar muito. Em 2009, comecei, em 2015, né, quando eu comecei na padaria, nós éramos 10 funcionários. Para uma empresa que chegamos aí, né, na faixa aí de total aí de entre 60 e 70 funcionários. Como começou, né? Tive uma grande sorte, né, de encontrar uma pessoa muito boa, que acreditou muito em mim, que foi a Carmen, que comecei pequeno, né? E de acordo com que a gente teve uma proposta. Eu tive uma proposta de adquirir uma padaria de um senhor lá de Serra do Salitre, que é o senhor Zé Gomes, que queria, Guilherme, eu estou cansado de padaria, não vou mexer com isso mais não, e eu queria te passar a padaria para você tocar. E nessa situação já era gestor da Carmen, e eu fui sentar com ele um dia, Zé, o que você está vendendo? Como é que é o seu resultado? Ah, Guilherme, sei não, vendo mais ou menos aqui, falou o valor na época. Mas o que é o lucro? Ah, também não sei não, isso aqui é minha mulher que toca e tal, e ficou naquela incógnita. E muita gente falando, né, gente? Não, Guilherme, pega pra você tocar, tá, gente, como é que eu vou entrar num lugar que eu não sei o que tá vendendo? Eu não posso sair de uma fonte segura, pra mim, apostar minhas fichas, tudo, numa coisa. Aí eu cheguei pra Carmen e conversei, Carmen, surgiu uma oportunidade assim, né, uma padaria, por que você acha de a gente abrir? Você vai sair da padaria para tocar a padaria do Zé Gomes? Não, quero que a gente abra uma filial e a gente começa uma parceria aqui, né, continuo a ser gestor e tenho compromisso, a gente vai uma parceria aí de sociedade. Deu certo a primeira vez, passados 5 anos, abriu mais uma, e por incrível que pareça, mais 5 anos abrindo a unidade em Rio Paranaíba. Então, assim, estamos com a terceira loja de sociedade. E o que motivou, né? Você vê
aquilo crescendo, o desenvolvimento da empresa crescendo. Nós passamos por 3 reformas grandes de Serra do Salitre, e você colocar metas, né, e você conseguir alcançar aquilo tudo é muito gratificante. Então, assim, foi muito bacana. Estamos vindo construindo uma história a cada 5 anos, né? E como a gente conversou ali de fora, né? Quem sabe daqui a 5 anos a gente consegue abrir, dar mais um passo aqui. Talvez esse próximo passo seja em São Gotardo, né? Que, graças a Deus a gente tem muita visita no Rio Paranaíba de pessoal de São Gotardo. Então, assim, vamos organizar. É muito gratificante, né? Você trabalhar numa empresa e você, estando junto ali, você vê essa empresa crescer, dando passos importantes aí, né? Vamos falar aqui de 2009 para cá, né? São 16 para 17 anos, de uma empresa com 10 funcionários, chegar aí a quase 70. Então, assim, desenvolveu muito gratificante. Então, assim, é isso, né? Acho que o convívio, né? O aprendizado, né? O comércio ensina a gente bastante. A gente aprende muito, né? Com essas centenas de pessoas que passaram pela padaria. Foram muitos anos com consultorias, né? Agora com a Lohane, mas sim, já vieram muitos consultores, São Paulo, Belo Horizonte, que são referência. A gente sempre querendo melhorar para todo mundo, né? Melhorar o estabelecimento, o comércio aí da nossa cidade, para toda a nossa maneira geral. Com certeza. E você falou uma coisa muito interessante, né, Guilherme, que você teve toda uma trajetória de crescimento dentro da empresa. E hoje, por que os colaboradores, né, que estão hoje nas empresas não têm essa visão de crescimento como o Guilherme teve? Né? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Eu acredito piamente, Lohane, que quando a gente vai contratar um novo funcionário, seja nós mesmos como o gestor, por exemplo, de uma panificadora, ou às vezes uma empresa que já tem uma área de RH bem desenvolvida, a principal ideia é vender o sonho. Então, se eu estou empreendendo hoje com as minhas empresas e eu vou contratar um novo colaborador, essa pessoa ela tem que comprar o sonho da empresa, ela tem que comprar o meu sonho, ela tem que estar disposta a me ajudar para aquilo. E é óbvio que o que eu dou em troca para essa pessoa? Tá, beleza, ela vai me ajudar, mas o que eu dou em contrapartida? Então, eu acho que para o gestor é importante, claro, se possível, se a empresa ela já tiver essa estrutura, é óbvio que no melhor dos mundos, ele dá essa visão de futuro pro empregado. Então, hoje você está aqui, você está num nível mais baixo de hierarquia, só que você tem um potencial de crescimento. Você pode virar um gerente da área, você pode virar, às vezes, algo mais... um cargo com mais responsabilidade. Então, eu imagino que muitas vezes pode não partir do funcionário, mas sim do próprio empregador de passar essa visão, essa motivação, essa vontade para o empregado de querer trabalhar mais, de querer dedicar. Então, eu acho que o ponto principal, a virada de chave, passa mesmo pelo empresário. Até porque eu acho assim, que como a gente está com funcionário, você conhece quem quer crescer, né? Você conhece. Sim, só pelo olho. Sim, você conhece. Conhece. Você sabe muito bem quem quer. E quem não quer nada com nada, né? Sim. Não, é isso mesmo, né? Uma falta, né, que a gente, o empresariado, né, empresa de uma maneira geral, que a gente sente falta, é isso, né? Existe essa troca, né? Nada chega de graça, nada vai bater na sua porta, tô precisando de você e eu quero que você comece a trabalhar comigo amanhã e eu vou te dar um salário aqui de 30, 40, 50 mil reais. Isso não cai do céu, né? Então, assim, e é muito gratificante você construir sua história. Então, assim, da mesma forma que a gente vê, né, a gente incentivar, mostrar o sonho, né, na nossa situação, né, na panificação. Principalmente pessoal de produção, né, pessoal que vai trabalhar na produção. Ah, mas eu não sei fazer. Mas aqui você pode começar inúmeros começaram lavando panela dentro de uma produção. Se tornaram excelentes confeiteiros, padeiros, salgadeiros, se tornaram excelentes profissionais. Mas tem uma coisa muito importante atrás disso. Tem que querer.
né? Não tem que ficar pregado. Ah, não, só CLT é 7h20, é 8 horas por dia. Qualquer coisinha que extrapola, não, já estou passando do meu horário, já estou fazendo mais do que a minha obrigação. Quem tem esse pensamento, não vai. Ele não vai se tornar um líder com esse pensamento. Não. Isso precisa mudar a chave, né? Para quem está chegando no mercado de trabalho, tá infinitas oportunidades de profissionais, sejam técnicos, no mercado de trabalho, só tem que querer aprender o básico, e se você só se torna um profissional de renome com no mínimo aí uns 5, 6 anos de dedicação, abrindo mão de feriado, final de semana. 5 horas da tarde tem que estar na resenha com meus amigos, 6 horas tem... Não, quem quer se destacar, quem quer estar fora da curva, trabalha até 8, 10 horas. Um dia ou outro tiver que levantar às 4, 5 horas da manhã, tem que levantar. O mundo está precisando de pessoas desse jeito. E a nossa região aqui está muito escassa dessa forma. Eu acho que independente de onde que você trabalha, desde que você comece a trabalhar, você tem que vestir a camisa, né, gente? Vestir a camisa e se valorizar realmente, porque eu falo para as meninas lá na loja, você tem que vestir a camisa não só para Sempre Bela, mas você tem que crescer sabendo que se você sair da Sempre Bela hoje, você vai para outra empresa e você vai crescer lá. Você vai, sabe, você já vai sair com referências boas da Sempre Bela. Então, você tem que fazer seu nome independente de onde você estiver. Você tem que fazer bem feito, né? Porque é lá que você começa, é lá que você está. Eu falo para as meninas, quem paga o salário de vocês não são eu, gente, são os clientes. Excelente. Então, você tem que fazer a diferença, né? Excelente. Então, independente de onde que você estiver, faça a diferença, faça você o melhor. Sim. É uma coisa muito interessante nisso, né? O bom funcionário, ele nunca fica desempregado, né? Não fica. Isso é muito interessante. Você está desempregado há muito tempo, cara, repensa suas atitudes, que você está... Tem um porquê. Tem um porquê. Escondido, mas Ninguém tem. fica desempregado à toa, né? Não fica. E a gente mesmo como patrão, né, gente? Quando eu falo para as meninas, sai um funcionário bom, você vai falar bem dele a vida toda. Mas sai um funcionário que te deu problema, gente, você não quer nem passar referência. Sim. Às vezes o pessoal me liga pedindo referência de alguém que me deu problema. Eu falo, meu Deus, eu prefiro nem falar. Eu falo assim, na hora que me liga, eu falo, olha, eu prefiro nem falar. Mas deixa eu te falar uma coisa, se fosse eu hoje, não contrataria novamente. Aí a pessoa já vai saber por quê, sabe? Porque, olha pra você ver que diferença, né, Lohane? Enquanto quando é um funcionário bom, você tem o prazer de falar bem dele, de falar das qualidades, né? E com certeza ele vai sobressair lá na frente. E aí a gente entra na área comercial, né? Porque o funcionário que tá à frente da empresa, ele é o rosto da empresa. Sim. Então, automaticamente, ele tem que fazer bem um bom atendimento, ser bem visto ali diante das pessoas, porque senão ele mancha o nome dele e o da própria empresa, né? E depois fica aquela dificuldade de fazer contratação, né? Principalmente igual nós, que é pequeno, igual São Gotardo, Paranaíba, que todo mundo conhece. Então, quer dizer, eles chegam lá na Sempre Bela, eles já sabem quem que são as meninas. Então, quer dizer, onde que elas forem, em São Gotardo, todo mundo sabe quem que são elas. Então, tem que fazer diferença, né? Reputação é tudo. É tudo. É tudo. E você criar as oportunidades também dentro da empresa, né? Sim. Às vezes eu falo assim que o ponto principal é você criar oportunidades, o próprio colaborador criar as oportunidades. Porque a gente tem muito isso de que o caminho tá pronto. Não tem caminho pronto. Caminho pronto é aquele que você constrói, onde você cria suas próprias oportunidades, cria sua própria versão da história, e não uma versão dos outros, né? O que de fato impacta muito. Sim. Então, eu falo que também um dos principais setores que tem que ser trabalhado dentro das empresas é a questão da mentalidade. Porque se o colaborador não tiver uma mentalidade boa, de querer prosperar, de querer vestir a camisa, como você bem disse, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai durar ali 1 mês, 2 no máximo naquela empresa, mas não vai fazer sentido. Sim. Né? Que aí é outro tema que a gente entra. Como ele falou, tem Cultura. que sonhar, tem que querer. Né? Exato. Uma coisa em cima de sonhar, sei lá, Gabriel, que eu acho que o pessoal perdeu muito, pelo menos o pessoal que tá agora chegando no mercado de trabalho. Cara, eu entrei na padaria, eu tinha 23 anos. Eu era louco pra ter um carro. O pessoal tá se contentando em trocar de telefone. Sim. Cara, vamos sonhar, vamos crescer, eu quero melhorar minha casa, eu quero... não gosto de moto, eu quero ter uma bicicleta aqui, eu quero melhorar uma bicicleta, eu quero trocar uma bicicleta. A gente tá se contendo com muito pouco. Tem ambição, né, cara? Vamos ter ambição, Tem assim, ambição. mas não é invejar o que o outro cara... Não, vamos construir a nossa história. Né? Eu acho que tá faltando... Posso estar enganado, mas eu acho que tá faltando isso muito
pro jovem, essa sede de querer vencer. Sim. E, cara, ainda mais... Sacana, eu quero, essa meu. vontade de estar ali disposto. Isso que você falou, Guilherme, é muito bacana, porque a gente percebe que conforme a rede social ela vai influenciando cada vez mais o nosso hábito de vida. Por exemplo, aqui, cara, se eu pegar o meu celular e eu vou ver meu tempo de tela com rede social, ele vai ser alto. Querendo ou não, hoje o mundo é assim. Eu uso rede social para me trabalhar, para me atrair novos clientes, então realmente é necessário. Mas tem uma coisa que você falou, cara, que foi a questão da inveja. Inveja é aquela coisa que ninguém assume que tem. O pessoal assume que matou outra, mas não assume que tem inveja da outra pessoa. Então, eu acho, cara, que é importante, às vezes a pessoa pensar assim, por que eu vou ter inveja do Guilherme? Pô, o cara é empresário de sucesso, saiu de 10 colaboradores para 70, né, que você falou. Por que eu vou ter inveja do cara? Se eu quero ser igual a ele, por que eu não vou colar nele, tirar ali um insight com ele, tentar trabalhar ali junto com ele, construir o sonho? E se eu tenho um gestor como o Guilherme, que entende o valor disso, linkando também com aquilo que você falou, pô, nada tá escrito em pedra, tudo é criado. Se eu sou um colaborador do Guilherme, trabalho lá numa área de baixa hierarquia, e eu tô vendo algo que pode ser melhorado, chega um Guilherme, pô, Guilherme, isso, aquilo, outro. O Guilherme é um cara inteligente. Ele vai olhar pra mim e pensar, pô, esse cara aqui, ele tem visão, ele quer crescer. É aquilo que a gente falou antes. Então, o funcionário, ao invés dele, às vezes, ter inveja do patrão, daquilo que o patrão tá conquistando, por que não ajudar ele? Eu posso virar um sócio no futuro. E com certeza vai ter grandes oportunidades. Pô, né? com certeza. E, Eu digo por mim, né? e isso é o que muito. a gente mais vê nas empresas. Colaborador com inveja do dono. Sim. E eu falo assim, que não precisa ter inveja, porque ninguém sabe como que é o dia de um empreendedor. O que que ele levou para construir o negócio dele. O que que ele passou. O que que ele teve que abrir mão. As pessoas só vê quando a pessoa tá no pedestal. Ela não vê o que que ela passou ali, Sim. né? O iceberg, né? O que ela passou tudo ali. Não vê. Então as pessoas só querem enxergar o belo. E isso de ambição, que é uma coisa que a gente falou aqui, de fato, as pessoas perderam a ambição. As pessoas perderam o deslumbre de querer as coisas, de poder ter as coisas, Sim. né? Ou talvez a gente pode repensar também que a gente tá dando tudo na mão, né? Isso que eu ia falar, Lorena. Às vezes eu acredito nessa parte, porque antigamente a gente não tinha as coisas. Hoje em dia, gente, os jovens, eles têm tudo. Eles têm 15 anos, têm 18 anos, já ganham carro. Eles não têm que correr atrás para comprar um carro. Tudo Eles fácil. fazem 18 anos, os pais já dão carro. Então, assim, eu acho que hoje é muito de mão beijada. Sim. Acho que às vezes isso faz a diferença. É, e tem aquela frase, né? Tempos difíceis constroem homens fortes. Não é? E tempos fracos constroem Porque pessoas não era bom fracas. quando a gente não tinha, a gente sonhar em ter um carro, Sim. né? Fazia uma diferença na nossa vida. A gente queria sonhar, a gente queria crescer. Agora, os jovens de hoje, eles pensam, pra que eu vou correr atrás se meu pai vai me dar? Exato. Isso. E aí vem o erro de nós, né? De nós, que somos pais, né? Que temos que corrigir. que Você temos ainda não é que pai, né? Mas nós Não, que somos ainda não. pais, eu vejo que às vezes a gente erra nessa parte. É hora de puxar também e deixar a pessoa ter um pouco de dificuldade também, né? Sim. Não é porque a gente tem as coisas, entre aspas, mais fáceis que antigamente, a gente tem que dar pros nossos filhos de mão beijada, né? E a gente acaba dando. É nosso maior erro, eu acho. Eu acho que talvez não seria erro, viu? Talvez a situação... Eu não tenho filhos também. Caso eu tivesse, né? Não passei necessidade, mas tinha tantas coisas que eu queria ter feito e não tive a oportunidade de fazer. Eu vejo meus sobrinhos, né, hoje, dessa forma. Então, a oportunidade que os pais não tiveram, e eles querem dar para os filhos. Eu também Né? acredito que é isso que a gente quer. Eu só tenho um filho, meu filho único. Mas assim, eu quero dar a vida pra ele. Tudo Sim. que eu imagino que ele Então, fala, assim, eu já compro. Já dou. Aí talvez, Mas né? aí, ao mesmo tempo, às vezes eu até arrependo, sabe? Eu falo, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Mas realmente a gente quer dar, sabe, Lorraine? Eu não Você sou também? assim. Você não é Não sou. mesmo? Eu sou mais rigorosa. Meu marido é mais tranquilo. Mas os seus apetitinhos, né? É. Mas assim, ele já deslumbra. Meu menino pediu um tênis da Nike e ele falou que a hora que completar 8 anos. Não, ele falou que completar 10, que é um iPhone. E eu falei: se você quer, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que juntar o seu dinheiro pra você ter. Eu sou bem mais rigorosa. Meu marido é mais tranquilo. Meu marido, eu falo que lá em casa a gente tem, entre aspas, o papel invertido. Eu sou a que mais puxa e ele é a que mais passa a mão na cabeça. Então, É bom que um puxa o outro, Lá em né? casa é eu que passo a mão O na cabeça. equilíbrio. O meu tem 19 anos já. Eu sempre passo a mão na cabeça. Eu sou mais pulso firme.
Eu sou dos dois jeitos. Você é o meio termo. Não, tem muito. Não sei se é porque é questão também de como eu fui criada, de como os meus pais me criaram, questão também como que eu vejo hoje que a geração Z, né, influencia nas empresas. Então, assim, eu tento trazer uma visão diferente pra dentro de casa ali pra fazer uma leve correção sobre isso, sabe? Então, eu tenho que sentir na pele, sabe? Posso estar errada, porque a gente fala assim, a gente vai colher o que a gente plantou. Então, no futuro, eu vou ver se eu estava certa ou não pelas minhas ações de hoje. E é assim na vida do empreendedorismo, né? Sim. A gente vai plantar pra gente colher. E o resultado a gente só vai saber a longo prazo. Porque a gente precisa planejar e se organizar em relação a isso. É um risco, né? Um risco. E um risco bem grande. Bem grande que a gente corre. E hoje, qual que é o conselho que vocês dariam para os empresários que estão aí nessa jornada junto com a gente? Cara, o conselho que eu daria, eu replicaria a fala do Ayrton Senna, que seria descobrir sua verdade. Às vezes, a nossa verdade, a minha verdade é diferente, por exemplo, da do Guilherme. A verdade dele é ser empresário no setor de alimentação. A minha não é. Se eu chegar lá na empresa do Guilherme, cara, eu vou ficar perdido. Então, eu sei que alimentação não é minha área. Eu acho que o principal ponto que o empresário tem que ter é saber qual que é a sua área de potência. Minha área de potência, por exemplo, é trabalhar com serviços, contabilidade, consultoria, educação, software. Então, pensando nisso, eu não vou, às vezes, abrir uma padaria, eu não vou conseguir competir com o Guilherme. Então, eu vou trabalhar na minha área de competência. E, às vezes, eu não preciso ser um sócio único. Eu posso ter sócios que vão me ajudar em áreas, às vezes, que formam uma empresa. Então, eu posso, às vezes, trabalhar no setor do Guilherme, mas eu preciso de alguém da operação para poder me ajudar ali. Então, o empresário, ele entender qual que é esse setor de potência dele, eu acho que é o melhor conselho que a gente poderia dar hoje, pelo menos da minha parte. Eu também acredito, assim, que cada um, igual ele falou, cada um, né, tá na sua... Como que fala? Na sua área? Na sua área, né? Então, cada um vai enxergar da sua forma. Mas, assim, na minha área, eu enxergo, assim, que você tem que persistir, sim, né? Sonhar, porque vale a pena sonhar. E persistir sempre, eu acho, assim. Nunca desistir. Porque eu acho que isso é empreendedorismo, né? Você sempre está correndo atrás em busca de conhecimento, em busca de coisas sempre melhor para o seu comércio. Exatamente. Eu falo que desistir não é uma opção, né? Você tá cansado, então descansa para depois Isso. continuar. A gente que é comerciante, igual ele você também no traio, mas sim, a gente não desiste, a gente gosta demais, a gente acha que a gente não consegue mudar. Sim. Esses dias eu tava até brincando. Ontem, na verdade, falei, nossa, quarta-feira não tive nenhum problema pra resolver. Será que eu pensei um dia? Foi estranho não ter problema pra Está resolver. tranquilo, né? Muito tranquilo. Está dormindo, daqui a pouco você acorda. E porque de fato porque a gente tá tão acostumado a lidar com o problema, com a pressão do dia a dia. Sim, a gente né? consegue. Que é Por uma mais coisa assim difícil tão que seja, a tranquila. gente consegue, Lorena. Não é? Consegue. Tudo. Não tem problema que não há solução. Não tem. Eu acho que só a morte. O problema a gente resolve, gente. Qualquer um que seja, a gente consegue. O problema muitas vezes está na cabeça também. Né? Na cabeça. Mas só. tem pessoas que não sabem lidar com a pressão, porque empreender é uma pressão o tempo todo. Você tem que estar mudando estratégia, mudando a rota, tá atualizando, né? Igual veio a pandemia, teve diversas mudanças, né? Em todos os setores, né? Das empresas. Então, a gente tem que estar sempre mudando, sempre inovando ali. Mas é bom, lidar com a pressão é bom, é satisfatório. Bom, assim, né? A minha visão, né? Acho que não é nem... Mas é um incentivo, né? Acho que o conselho, a gente, como vocês falaram, né? Cada empresário trabalha numa área específica, né? De troca de informações, né? Que a gente conversa, né? Conhece, temos amigos aí em várias partes, né? O que eu enxergo é o seguinte: nada supera a persistência, né? Dedicação, isso, não tem nada que supere isso. E o problema, gente, ele existe em todo lugar, né? Existe na padaria, existe na contabilidade, existe na loja de cosmético, existe aqui, né? Não tivemos problema aqui hoje, né? Então, assim, ele existe em todo lugar, né? E o empresário, ele tem que ter a cabeça, tem que ter discernimento, sabedoria para sair desses problemas, né? Tem que buscar. Então, assim, isso envolve muito conhecer pessoas, né? Então, assim, tive grandes problemas com a abertura da padaria, em formação, né, de lideranças, com treinamento de pessoal,
o que a bagagem me trouxe, né? Não, eu já trabalhei com consultoria e as consultorias que nós fizemos em Serra Salitre, tanto eu quanto a equipe aprendeu muito. Então, assim, aí veio que eu vim conhecer a Lohane. E o trabalho dela chegou, nos ajudou muito, está nos ajudando. Tivemos que recomeçar, né, Lohane? Mas, assim, faz parte. Esses processos, esses altos e baixos, fazem parte do comércio, né? Principalmente se for um comércio menor. Então, assim, que para todo mundo aí, acho que é persistência mesmo, sabedoria. Ah, vou parar de mexer com isso que dá problema demais. Ah, o outro também vai dar problema. Você pode ter certeza que não... Essa fábrica mágica aí de alguma empresa que não dê problemas, se alguém tiver ela aí, pode passar aí, tem muita gente querendo comprar. Mas não existe, não. Eu falo assim, a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Ser empreendedor é difícil, ser colaborador é difícil, ser rico é difícil, ser pobre também é difícil. Mais difícil ainda. Isso. Então, a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Qual caminho que a gente quer seguir e qual difícil a gente quer enfrentar. Porque não existe vida fácil, vida sem problema. Isso é um mito, né? Que colocaram que tudo é fácil, né? A gente está sempre subindo uma montanha, né? E às vezes a gente tem que parar, ajustar as luvas, ajustar os equipamentos para continuar subindo. Às vezes a gente tem que ter o discernimento de descer, muitas vezes, que eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria, né? Na parte quando a gente precisa descer, porque subir é muito fácil, né? Mas quando a gente tem que descer um degrau, é muito mais difícil, né? E é isso que é ser empreendedor, né? Arrisquem-se.